Bom, eu queria, primeiro que estar aqui para mim, talvez acho que a maioria das pessoas não tem noção do que significa estar aqui, vocês vão entender um pouco agora. E fazer toda essa construção do que eu vou falar agora, para mim foi transformador. E eu queria começar fazendo duas perguntas simples. A primeira é o seguinte: tenta puxar na memória de vocês, em algum ponto da vida de vocês, em que vocês deixaram de fazer qualquer coisa, de aprender qualquer coisa, porque você achou que aquilo era totalmente inútil. Sabe quando alguém te chamou para ir para uma palestra e você falou, não, eu já estou com preguiça, cara, aquilo também, putz, tipo de coisa que eu nem queria aprender. Eu não vou passar a tarde na casa da minha avó, porque ela quer me ensinar a fazer um bolo, eu não estou a fim de aprender a fazer bolo. Eu não vou na casa do meu tio, que é mecânico, porque ele passa o dia inteiro falando lá de como é que conserta o carro, eu não me interesso por isso. A segunda pergunta que eu quero fazer é o simples. Quantas vezes na vida de vocês conseguem se recordar de que alguma coisa que você aprendeu e achou que era totalmente inútil, você usou e disse assim, caramba, eu achei que nunca ia servir isso para a minha vida. E aquilo de repente salvou de uma situação ou te ajudou a criar alguma coisa diferente. É sobre isso que eu quero começar a bater um papo com vocês. Eu vou começar contando uma história, na verdade um recorte de uma história, e quando se fala de TEDx, vai parecer no início muito clichê. E ela é clichê. Eu quero falar sobre a fala, um recorte de uma fala de Steve Jobs, em que ele fala lá em Stanford, que inclusive essa fala, ele está com essa roupa, inclusive, que é bem famosa, e lá em Stanford, que é a faculdade, inclusive, que ele deixou, e ele faz a primeira piada sobre isso, que ele fala, quando ele volta, ele diz, estou aqui na faculdade realmente que eu deixei, ele fala que quando ele resolveu deixar a faculdade, e não querer mais ir para a faculdade, ele não deixou a faculdade de vez. Ele simplesmente foi deixando aos poucos. Ele disse que não queria mais estar ali, mas ele demorou quase 1 ano e meio para se soltar da faculdade. E nesse 1 ano e meio que ele continuava frequentando ali, ele não queria se sentir inútil, não estava fazendo nada. Ele começou a escolher algumas coisas que ele achava interessante, mas que não poderiam acrescentar nada na vida deles, e ele resolveu estudar caligrafia. Ele fez um curso de caligrafia, ele fala que esse curso, quando ele estava fazendo, embora fosse algo curioso e que fosse muito bacana para ele tinha certeza que aquilo era algo que seria totalmente inútil para qualquer momento da vida dele. Em 1984, ele lança o iMac. Não, aliás, o iMac não, o Macintosh. O Mac veio depois. O Macintosh em 84, que tinha impressionantes 128K de memória. Nem o Oi que eu estou falando agora caberia no computador, para vocês terem noção o quanto que ele não tinha peso. Mas uma coisa chamou a atenção no Macintosh em 84, a tipografia. Todas as letras e os espaçamentos que tinha no Macintosh chamaram a atenção do mundo inteiro. Aliás, era o primeiro computador que você podia comprar e colocar em casa. Mas ele fala que 10 anos depois, tudo aquilo que ele aprendeu na caligrafia, que ele achava que era totalmente inútil, serviu para a vida dele, para transformar aquele computador que ele criou, toda aquela tecnologia de incríveis 128K, que serviu simplesmente para que tipografia fosse algo que chamasse atenção. Estou contando a história dele, para vir um pouco para a minha história, lembrando que não tem nada a ver a minha história com a do Steve Jobs, mas eu lembro que quando eu era adolescente, eu sempre fui apaixonado por circo, E um vizinho meu, numa base comunitária, eu morava na periferia, ele começou a fazer aula de malabarismo. Ele começou a fazer malabarismo, chegou lá contando vantagem. E eu estou fazendo malabarismo, e todo mundo, cara, que massa, velho, você está fazendo malabarismo. E eu virei para minha mãe e disse, mãe, eu queria fazer malabarismo. E minha mãe, toda preocupada com a minha educação, com a minha formação, disse, filho, eu não vou te proibir de fazer. Se você quiser fazer malabarismo, vai lá. Mas eu acho que você devia focar em coisas que sejam mais úteis para você. Porque quando a gente nasce na periferia, a gente tem que aprender que a gente tem que estudar. Então você tem que estudar. Se você quiser, eu até te pago um curso. Naquela época, um curso muito moderno de datilografia. Muito moderno. De datilografia. Meus cabelos brancos entregam um pouco a minha idade. E eu falei, tudo bem. Mas mesmo assim eu fui aprender a fazer malabarismo. Eu não fui fazer o curso lá na base comunitária, porque minha mãe queria que eu estudasse. Ela estava correta, eu tinha que estudar. Mas o meu amigo, o vizinho, que começou a fazer, começou a me ensinar. E eu fui aprender a fazer malabarismo. E eu estou falando dessas duas histórias, porque eu acho que o que está acontecendo um pouco neste momento que a gente vive, é que a gente está esquecendo dos pequenos aprendizados. A gente está vivendo num mundo onde cada vez mais a pressão de que você tem que ser o melhor no que você faz, da melhor forma, e você consegue ser o melhor. Mas para isso, o caminho está cada vez mais assim, apertado. É tanta pressão para você ter foco em tudo que você está fazendo, que um estudo recente foi lançado agora, e nos últimos 6 anos,
subiu em 37% o caso de adolescentes e jovens adultos com depressão e ansiedade. Tudo isso baseado num mercado que diz para ele o seguinte: cara, você está aí, mas já está atrasado. Você está aí, você está lá, você tem que estar lá. Não, você está lá. Num mercado que te impulsiona o tempo todo e dizer para você assim: você está totalmente errado. Se você não fizer só isso aqui, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O mundo hoje, que infelizmente vem de base de rede social, que diz para a gente: todo mundo é especialista em tudo, você não. Então você não é nada. Corra. E isso começa a gerar pressão, e isso começa a gerar aquele momento que a gente começa a sentir como? Triste. Aí vem ansiedade, depressão. E isso, embora tenha crescido 37% nos jovens, eu tenho certeza que muitos adultos que estão vendo isso aqui agora pensam da mesma forma. Eu estudei, eu me formei, e quando eu entrei no mercado, eu estou trabalhando há 5, 10 anos e eu continuo achando que eu estou atrasado. Porque as pessoas estão me pressionando cada vez mais. E hoje, engraçado é que o mercado que mais se preocupa com o futuro é de que nós seremos todos substituídos por robôs. E em grande parte da nossa vida a gente vai ser sim substituído por robôs, mesmo que a gente não queira. Mas tem 2 pontos que os robôs ainda não estão sendo nem feitos estudos para que eles possam fazer. E eles são sociabilidade e adaptabilidade. Nenhum desses 2 pontos os robôs hoje conseguem fazer tranquilamente. Lógico, um dia um robô pode estar vendo esse vídeo, rir da minha cara e dizer como ele era inocente. Que bobinho que eles eram, não é mesmo? Mas hoje, nada leva a isso. E se eu estou falando de sociabilidade, eu estou falando do meio que eu vivo. E se eu estou falando de ser adaptável, de ter adaptabilidade, eu estou falando da forma de coisas que eu aprendo e que eu consigo injetar naquilo que eu faço no meu dia a dia. E isso é um ponto muito importante, porque você pode ensinar um robô a fazer qualquer coisa que qualquer um pode fazer aqui, menos no momento que seja algo novo, algo inesperado, e você pensar: poxa, eu vou pegar algo que eu aprendi lá atrás e vou colocar aqui porque pode ser uma solução. E isso provavelmente o robô não vai conseguir fazer. E se a gente está tão preocupado com o que o robô pode fazer para a gente, e está tão focado, porque o mundo nos pressiona isso, a gente está preocupado que os robôs vão tomar conta e estamos transformando todo mundo no meio social, principalmente profissional, em robôs. A gente está falando sobre educação útil. Não que ela seja ruim. Eu acho que a educação útil, a educação utilitária, ela é muito importante para a nossa vida. Realmente muito importante. Eu tenho que aprender uma profissão para que aquela profissão me dê renda, me dê uma vida digna. Essa é a educação utilitária. Mas hoje todo mundo pressiona aqui. Você só tem que aprender o que é utilitário. Só aprenda o que é da profissão. Se você quer ser médico, só estude para ser médico. Se você quer ser dentista, só vai estudar para ser dentista. Ou qualquer outra área, você só foca naquilo. E às vezes esquecem de falar com a gente que, diferente dos robôs, nós podemos de tempos em tempos desfocar para poder enxergar o todo. E a gente está precisando fazer cada vez mais isso. Cada vez que a gente foca, você tem que estudar. A educação utilitária, você tem que se formar, você tem que ir para a escola, tem que fazer sua faculdade, seu mestrado, doutorado, o que você quiser. Os cursos que tem a ver com o que você tá transformando a sua vida. Mas de vez em quando, você precisa voltar e olhar assim, o todo. O que é que está faltando encaixar aqui? O que é que eu posso encaixar? E esses pequenos aprendizados é o que constrói um ser. Os estudos dizem que para os pilares para se construir o ser humano, ou quem você é, vem primeiro da composição genética, e vocês sabem que o que você aprende também vira genético e passa para o seu filho. Então tem a ver com o que você tem de experiência e aprendizagem. Depois disso é o ambiente que você é inserido. Independente se você nasceu, aonde você é criado, isso tudo interfere na construção de quem você é hoje. Depois disso vem o quê? A personalidade familiar. Já viu pessoas falando o quanto que é importante os pais apoiarem os filhos, seja ele adolescente, seja ele tem filho que já está aí com quase 30 e ainda mora com os pais. Mas toda essa personalidade familiar também constrói quem você é, dentro do mercado de trabalho ou como ser humano. A sua aprendizagem vem disso tudo. E o mais importante para mim, das experiências. E se a gente está começando a ficar cada hora mais fechados a experiências daquilo que a gente deveria aprender, não só na educação utilitária, a gente começa a transformar, ou nos transformar em algo que só repete aquilo que nos ensinaram na academia. E a gente precisa de um pouco mais do que isso. Eu queria contar para vocês que a aprendizagem de coisas que a gente pode entender que hoje sejam inúteis, ou coisas que a gente acha que de repente não servem para a vida, pode transformar várias vidas. Esse cara que está na foto aqui,
chama-se David Blaine. Talvez algumas pessoas aqui não o conheçam, mas ele é um mágico muito, muito famoso nos Estados Unidos. Bem famoso. David Blaine, quando tinha 5 anos de idade, o tio dele, que era dentista e só sabia fazer um truque de mágica, fez esse truque para David Blaine, entre 4 e 5 anos de idade. David Blaine ficou encantado. O tio dele viu que ele ficou encantado e foi lá e ensinou a única coisa que ele sabia fazer fora ser dentista, que era um truque de mágica. E quando ele ensinou esse truque de mágica para David Blaine, desde os 5 anos de idade, começou a andar com baralho no bolso e fazer aquela mágica para todo mundo. E isso transformou ele num dos mágicos mais famosos do mundo. Ou pelo menos como ele é hoje conhecido nos Estados Unidos. Uma única coisa que talvez naquele momento para o tio dele fosse tão inútil, para que eu aprendi aquela mágica? E ensinou uma pessoa, transformou todo o caminho daquela pessoa, transformou toda a vida daquela pessoa. E quando eu resolvi aprender malabarismo com meu vizinho, e aprendi a fazer malabarismo com meu vizinho, e um dia eu estava em Maceió. Cheguei em Maceió sem conhecer ninguém. Quem conhece a minha história, eu morei durante um tempo numa barraca de camping na praia. E eu consegui meu primeiro trabalho aqui, numa pizzaria chamada Circus Pizza. E lá na Circus Pizza eu fui contratado porque eu sabia fazer malabarismo. E quando eu comecei a fazer malabarismo na Circus Pizza, uma moça veio para mim e disse o seguinte: tudo bom, você dá aula de malabarismo? Eu disse, não. Ela falou, eu queria muito que meu filho aprendesse, eu acho isso muito legal. Eu falei, não. E nesta conversa eu expliquei para ela que eu era barman, que eu tinha formação, eu tinha sim a minha formação utilitária, eu tinha a minha formação utilitária. Mas naquele momento o malabarismo é que estava fazendo a minha vida, algo que no momento do meu estudo era inútil. E ela falou assim, você é barman? Eu falei, olha, eu trabalho no Senac, e lá a gente está precisando de professora de barman. Se você for um professor de barman tão bom quanto você é malabarismo, talvez tenha aí um momento para você entrar lá. Eu fui para o Senac, fiz essa aula e passei 9 anos ensinando naquela instituição. O que me fez ficar lá foi a minha competência, sim, através da minha academia e da minha educação utilitária. Mas o que fez aquela pessoa olhar para mim foi algo que eu aprendi no momento da minha vida que eu achei que era totalmente inútil, que era fazer malabarismo. Talvez o que vocês tenham que aprender no dia a dia, que vocês possam entender que seja inútil, pode ser a única coisa que chame a atenção de vocês e mude em toda a trajetória de vocês. Aprender coisas, experiências, é o que faz da gente únicos. O que vai me diferenciar de um robô é uma única coisa que eu posso fazer que ele não pode fazer por mim, escrever um roteiro. Dificilmente você vai encontrar um robô que consiga escrever um roteiro, por exemplo. Ainda mais escrever o roteiro da minha vida, que só eu sei o que eu passei. E mesmo que eu conte para ele, vai ser seco, vai ser colocado. As emoções quem coloca sou eu. Sendo ficção, sendo verdade, eu construo isso. E se só eu posso fazer isso, por que eu vou me fechar aquilo tudo que eu posso aprender o que está na minha volta? E é disso que eu estou falando sobre aprendizagem decorrente. O que é aprendizagem a não ser a junção do que você vê, sente, as experiências que você tem, o acúmulo daquilo que você conhece, que geralmente muda, porque habilidades que você tem na vida acabam ficando obsoletas. Quantas profissões não estão chegando aí, a gente nem sabe que vão existir. Então imagina o quanto é importante a gente continuar tendo aprendizagem, sendo ela que naquele momento pareça útil ou não, mas a aprendizagem é isso. E por que decorrente? Porque quando a gente fala decorrente, é de algo que decorre como o tempo. Tudo que você aprende decorrente àquilo que você passa é absurdamente relevante. Por mais que naquele momento pareça algo totalmente inútil. Decorrente também porque a gente fala que tudo que a gente faz decorre de alguma coisa. Então por que eu vou negar conhecer algo que de repente, como a minha avó me ensinou a fazer crochê? A minha avó me ensinou a costurar. Mas uma vez, quando eu tinha uma empresa de show bar, eu precisava de uma roupa de mexicano num sábado à tarde, eu não tinha como fazer isso. Consegui um monte de pedaço de pano e graças ao que a minha avó me ensinou naquele momento inútil, eu consegui costurar e fazer a minha roupa de tequileiro. E isso me deu mais mercado. Então por que eu tenho que me fechar e aprender coisas? Viver num mundo hoje, onde a rede social diz que todo mundo sabe tudo e parece que a gente cada vez menos sabe as coisas, sendo que eu tenho que ter a experiência. E o mais importante, de quando você fala em aprendizagem decorrente, é que quando a gente nasce pobre, a gente só ouve uma coisa: você tem que crescer, estudar e aprender, e aprender, e aprender. E dificilmente alguém vem na sua vida e diz para você o seguinte: você também pode ensinar. Porque ensinar algo para alguém não quer dizer que você tem que ser expert naquilo. O tio David Blaine não era mágico, mas ensinou uma mágica que mudou totalmente a vida deles. O mais importante é nunca duvidar da capacidade que qualquer pessoa tem aqui de ensinar algo a alguém. O que você tem, o que você carrega é totalmente diferente do teu vizinho do lado.
Então eu tenho a certeza que ele tem algo para te ensinar que pode não ser algo útil, algo acadêmico, mas o que ele tem para te ensinar é tão importante quanto algo que você vai, de repente, aprender na sua vida toda. E é disso que eu falo, porque quando você, de repente, tem aprendizagem decorrente, vira um aprendizado decorrente. Você aprende, você ensina, alguém mais te ensina algo e você ensina alguma outra pessoa, e a gente consegue viver numa sociedade que parece utópico, mas é tão bonito a gente ter noção de que a gente pode aprender com todo mundo. Hoje a gente está colocando cada vez mais os gurus, as pessoas que sabem tudo lá em cima, e a gente vai se encolhendo e achando que não tem nada para ensinar. Temos. Cada um de vocês carrega alguma coisa para ensinar. E eu sempre digo para qualquer pessoa, na verdade, quando eu estou batendo um papo, é o seguinte: você pode aprender 1000 coisas, mas sempre que pode, ensine pelo menos uma a alguém. Muito obrigado.